Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui no canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para uma palestra de um tema espírita. E hoje o tema será o desenvolvimento da mediunidade. Então vamos fazer a nossa prece inicial para dar início aos estudos desta noite. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, nós te buscamos em oração, nos rogando, Senhor, que nos ampare, que nos auxilie e que nos ajude na noite de hoje, no desenvolvimento deste tema, na análise das principais ideias, dos principais temas que preparamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos claros, objetivos e a discorrermos na sequência, na linha de pensamento que elaboramos para a noite de hoje. Permita, Senhor Jesus, que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia, e que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é o desenvolvimento da mediunidade. Mediunidade, que é a faculdade que nos permite o intercâmbio espiritual, a comunicação com os espíritos. Todos somos médiuns, médiuns naturais, a grande maioria, médiuns ostensivos, alguns outros. E médiuns ostensivos são aqueles em quem a mediunidade se apresenta de uma forma bem patente, bem acentuada. Aqueles em quem a mediunidade é nítida e aparece com mais intensidade. Os chamados médiuns ostensivos são aqueles chamados a cooperar nas reuniões mediúnicas, mediante compromissos assumidos desde o plano espiritual, compromissos de trabalho. A doutrina espírita veio trazer as orientações para o exercício mediúnico. Esse é o diferencial de O Livro dos Médiuns, um dos livros da codificação espírita, organizado, codificado por Allan Kardec, que é um verdadeiro tratado acerca do exercício da mediunidade, onde Allan Kardec traz recomendações, traz advertências, e onde há capítulos dedicados ao tema desenvolvimento da mediunidade. Mas por que desenvolver a mediunidade? O primeiro dever do médium é conhecer-se e conhecer as suas faculdades, conhecer a sua mediunidade. Não há uma mediunidade igual a outra. Cada médium tem as suas peculiaridades. O certo é que as faculdades mediúnicas não ocorrem isoladamente. Frequentemente, o médium apresenta mais de uma faculdade. Muitas vezes, ele é um médium de psicofonia, chamado médium falante, conforme o definiu Allan Kardec, aquele pelo qual os espíritos falam, né? Aquele médium através do qual os espíritos se comunicam, falam com o mundo material. E essa faculdade da psicofonia muitas vezes ocorre associado também à psicografia,
ou a vidência, ou a audiência, né? Faculdades de ver e ouvir os espíritos. Mas é certo que uma das nossas faculdades é a preponderante. Então é ela que devemos trabalhar, que devemos desenvolver. Assim como acontece também no campo aqui dos talentos, das aptidões aqui no mundo. Se temos um ponto forte, devemos trabalhar esse ponto forte para ficar melhor ainda. E não ficar trabalhando os pontos fracos. Ao contrário, os pontos fracos são aqueles nos quais a gente tem que atingir um nível mínimo de efetividade para não passar vergonha. Então, se a pessoa é um excelente técnico, mas ela não é boa na comunicação, então é preciso que ele desenvolva ainda mais onde ele é forte, né, que é a parte técnica, e o lado da comunicação, ele trabalhe de forma a obter ali um desempenho mínimo. Então, temos que reforçar os nossos pontos fortes. Essa é a linha mais atual no campo dos talentos, das aptidões. E na mediunidade é a mesma coisa. Conhecida a nossa faculdade principal, devemos trabalhar, né, dedicar a maior parte das nossas energias ao exercício, ao desenvolvimento desta faculdade principal. Assim, por exemplo, nós temos Divaldo Franco e Chico Xavier, dois médicos que possuíam a psicografia e a psicofonia, além de outras faculdades, né? Divaldo também é um clarividente. Chico Xavier possuía a audiência, a vidência, a mediunidade de efeitos físicos, os desdobramentos, mas não há médium de psicografia, talvez igual ao Chico Xavier, que era o seu ponto forte. Assim como não há médium de psicofonia, talvez igual ao Divaldo. A psicofonia nele é seu ponto forte, embora ele tenha dezenas de livros psicografados. Mas ele, com a sua psicofonia que ele usava e usa ainda, inclusive nas suas palestras, ele estava muitas vezes ali utilizando a faculdade de psicofonia, seja na forma intuitiva ou até mais ostensiva. Quando em muitas palestras que ele fez em todo o mundo, ao final manifestava-se através dele o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Então, para ter essa capacidade de receber um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes em plena palestra pública, é preciso que a pessoa seja, para isso, um médium espetacular de faculdades psicofônicas, né? Seja um grande médium de psicofonia, né? Tem essa faculdade bastante desenvolvida. Então, temos que trabalhar aquelas faculdades principais em nós. O desenvolvimento da mediunidade, ele não significa um simples adestramento mediúnico, né? É preciso trabalhar algo mais profundo, trabalhar a educação mediúnica, ou como preferimos, um termo ainda mais amplo e mais perfeito, educação da personalidade mediúnica, em que o médium vai utilizar-se dessa faculdade mediúnica para aprimorar-se, para evoluir, vai educar a sua personalidade mediúnica. Há pessoas que possuem faculdades mediúnicas excepcionais, são pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas são dominadas, subjugadas por entidades sombrias. Então, como dizia Emmanuel, não é a mediunidade que te distingue,
mas aquilo que fazes dela. Ou seja, não é por possuirmos somente a mediunidade que estaremos fazendo algo de útil, de bom, de proveitoso, de destaque, mas aquilo que fizermos dessa faculdade com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, há também, no caminho do médio principiante, as chamadas reuniões de experimentação. São reuniões em que você reúne os médios iniciantes para verificar quais são as faculdades que eles possuem. Em geral, mescla-se esses médios iniciantes na reunião com alguns médiums já desenvolvidos. E, frequentemente, as faculdades mediúnicas que esses médios possuem aparecem ali. Eu, inclusive, durante muitos anos, pensava, né, quando via chegar na casa um médium de faculdades muito ostensivas, de faculdades diferenciadas, eu dizia assim: temos que organizar uma reunião de experimentação mediúnica para colocar essa pessoa na mesa mediúnica e testarmos essa faculdade dele. Mas, com o passar dos anos, eu cheguei à seguinte conclusão: a mediunidade não é obra de um dia. Não adianta levar ao médium para a mesa de experimentações um dia, né, onde ele poderá produzir os mais belos fenômenos mediúnicos, se esse médium não estiver imbuído do propósito de assumir um compromisso com uma reunião mediúnica, que é para a vida toda, e dedicar-se com perseverança a esse compromisso. Então, antes de tudo, é preciso que haja uma resolução do médium, uma disposição de perseverar. Então, é preciso primeiro que o médium tome uma decisão. Por isso é que nós dissemos que não basta somente possuir a mediunidade. É preciso também exercitar o nosso livre-arbítrio e honrar aquele compromisso assumido por nós desde o plano espiritual, de trabalhar na mediunidade. Todos temos visto ao longo da vida médiuns excepcionais que chegam à casa espírita, médiuns com grandes faculdades mediúnicas, faculdades ostensivas. E aqueles médios começam com muito entusiasmo, estudam durante alguns meses, depois começam na reunião mediúnica. Tem ali, né, como se diz, aqueles 15 minutos de fama e depois desaparecem, somem da casa espírita e nunca mais voltam. Na nossa casa mesmo, eu conheci médiuns que possuíam faculdades de psicofonia maravilhosas, né? Faculdades de psicofonia inconsciente, que são mais raras, né? Os chamados médiuns sonambúlicos, capazes de transmitir, né? Cedendo ali de uma forma mais ampla os seus implementos físicos ali para o espírito comunicante. Dessa forma, são capazes de possibilitar comunicações com maior fidelidade. Então, médiuns assim, eu vi chegar na casa e, num certo momento, sumiram dali, nunca mais voltaram. Então, isso acontece, né? Então, todos somos médios, né? E os médios ostensivos, né? Quando identificados, e de que forma eles deverão buscar o estudo e o trabalho no campo da mediunidade. Mas de que forma saber que eu sou um médium? Não existem sintomas da mediunidade, mas existem uma série de ocorrências que, observadas e estudadas, podem indicar que a pessoa é médium. Por exemplo, aquela pessoa que vê vultos dentro de casa, vultos que passam às vezes no corredor e se apresentam com o rosto invariavelmente velado. Você não vê quem é, não vê o rosto da pessoa. Ou aquelas pessoas que se sentem observadas, olham para trás
que tem uma pessoa observando mesmo. Ou aqueles que pressentem acontecimentos futuros, que sonham com coisas que ainda irão ocorrer, e essas coisas ocorrem mesmo, né? Os médiuns que durante o sono recebem essas revelações, ou talvez o médium, né, escutar vozes, né? Vozes, né, podendo revelar que ele possui ali a faculdade da audiência, né? Ou então alguém diz para ele assim: olha, certo dia eu não te reconheci porque você estava dizendo coisas que talvez você não se lembre, mas você disse umas coisas para nós meio esquisitas e tal. Então poderá ser um médium de psicofonia que deixou ali que uma comunicação ocorresse, né? Que deu passividade, como a gente chama, né? Então, no desenvolvimento da mediunidade, em primeiro lugar, deveremos destacar a importância do estudo. Estudar as boas obras espíritas, a começar pelo Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Prosseguindo com as obras subsidiárias, por exemplo, o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ou a obra Diretrizes de Segurança, que é um livro de perguntas e respostas, resultado de entrevistas realizadas com os médiuns de Valdo Franco e Raul Teixeira. É um livro muito esclarecedor. E sempre que eu recomendo esse livro para os médiuns iniciantes, eu digo para eles assim: se você não tem o hábito da leitura, abra este livro ao acaso. Você vai ler uma pergunta e a sua resposta. Se gostar, leia a próxima. Se cansar, deixe o restante para amanhã. Então, assim, aos poucos, abrindo aparentemente ao acaso, a pessoa estuda toda a obra e essa obra, Diretrizes de Segurança, ela tem a vantagem de desmistificar muitas das crendices populares acerca dos fenômenos mediúnicos. Então, uma obra bastante esclarecedora. Então, começar pelo estudo, porque é estudando que o médium vai conhecer as suas faculdades. É estudando que ele vai aprender a se defender, ele vai aprender a se tornar vigilante, ele vai conhecer os tipos de mediunidade que existem para, de repente, descobrir em si mesmo alguma faculdade que ele não reparou ainda. Porque o médium, ele já nasce médium. A mediunidade reside no organismo. Portanto, ao nascermos, a gente já vem com o corpo projetado para permitir a comunicação mediúnica. Então, já vimos, né? A gente já vem com um arranjo ali do nosso sistema nervoso, né? Com uma facilidade de desdobramento maior, né? De forma que a gente tem leves desdobramentos, né? Afastamentos parciais do corpo espiritual, do corpo físico, que possibilitam o intercâmbio mediúnico. Aliás, falando em perispírito, falando no corpo espiritual, Allan Kardec nos esclarece que o corpo espiritual é a chave para a compreensão do fenômeno mediúnico, porque ele atua como intermediário, possuindo uma dupla natureza, natureza espiritual e natureza material. Ele serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nós temos no universo três princípios gerais: Deus, espírito e matéria. Como são elementos diferentes, né? O princípio espiritual e o princípio material, para haver comunicação entre eles, é preciso de que haja um intermediário que participe das duas naturezas ao mesmo tempo, tanto da natureza física quanto da natureza espiritual. E o perispírito é esse intermediário, porque ele participa da natureza material, porque é constituído do fluido cósmico universal próprio aqui da Terra, ou próprio do planeta onde o espírito se apresenta encarnado.
E ele também participa da natureza espiritual, porque ele é quintessenciado, ele é imponderável, ele atravessa as paredes, né? Então, participa ao mesmo tempo da natureza espiritual e da material. Por isso, atua como intermediário entre o espírito e o plano físico. Em segundo item importante, um segundo item importante no desenvolvimento da mediunidade é o trabalho. O médium deve buscar um trabalho no campo da caridade. Não pode só ficar restrito à participação nas reuniões mediúnicas. Um amigo nosso, Soares, sempre dizia: o médium que não visita aos necessitados, ele poderá sim trabalhar rotineiramente como médium, mas nunca será um médium eficiente. Então, guardamos esse ensinamento do nosso querido amigo, que hoje é presidente de um centro espírita lá em Betim, o Centro Espírita Amor e Família, e temos refletido bastante nesse ensinamento dele. Então, o médium tem que buscar para si uma tarefa no campo da caridade para que possa conviver com os necessitados. Essa convivência é essencial, porque depois ele irá conviver nas reuniões mediúnicas com os necessitados do plano espiritual. Então, é preciso que ele tenha esse contato permanente com os sofredores. Então, conhecida a faculdade dominante que o médium possui, né, depois de participar de algumas reuniões mediúnicas, ele deverá concentrar as suas energias no desenvolvimento dessa faculdade. Se for a psicofonia, vai trabalhar nas reuniões mediúnicas, né, de atendimento a sofredores ou de desobsessão. Se for psicografia, deve apresentar-se para o trabalho com esta faculdade, munido de papel e lápis, para abrir espaço para o exercício da mediunidade de psicografia, abrir espaço para as comunicações do mundo espiritual. Então, se a faculdade dominante for a psicografia, é preciso muita prática. Praticar, praticar muito mesmo. Como exemplo disso, eu tenho um exemplo bem diferente hoje, né? Eu comprei essa obra aqui, que é a biografia do Fernando Pessoa, né? Uma obra muito detalhada, com 300 páginas. E a gente sabe que o Fernando Pessoa, ele escrevia os seus poemas utilizando diferentes nomes, que assinavam as produções. Ele chamava de heterônimos, hétero de diferente nome, nomes de nomes, né? Heterônimos. E algumas das suas poesias são assinadas por Álvaro de Campos, outras por Alberto Caeiro, que já possui uma personalidade totalmente diferente, Ricardo Reis e dezenas de outros heterônimos. Heterônimos que ele cultivava desde a sua infância e juventude. E o ponto mais importante é que Fernando Pessoa escrevia muito, sempre escreveu. Ele sempre dedicava algumas horas do seu dia ou da sua noite a escrever, a exercitar o seu dom, a sua faculdade, porque ele possuía a consciência da sua grandeza, da sua genialidade. Tanto é que, tendo publicado somente um livro de poesias em toda a sua vida, em toda a sua reencarnação, ele guardou todos os demais escritos, guardou em um baú. Esse baú, que depois de encontrado se tornou o que é hoje o acervo de Fernando Pessoa, né? Um tesouro português, um tesouro da humanidade. Segundo o autor, neste baú havia também psicografias, que o próprio Fernando Pessoa classificou como psicografias. Quem garante que esses poemas não eram também psicografias intuitivas,
ou psicografias mecânicas ou semimecânicas, quem garante? O autor da obra é de opinião de que o ideal é adotar a solução mais simples. Era o próprio Fernando Pessoa quem produzia os seus poemas. Mas nessa obra tem todo um capítulo dedicado ao lado espiritual de Fernando Pessoa, a seus exercícios na psicografia, o contato que ele teve com o espiritismo, né? Ele foi, depois afastou-se do espiritismo por influenciação de uma famosa vidente, né? Que não era espírita, mas ele comungou dos princípios espíritas também durante um tempo, né? E estudou aquilo porque ele estudava de tudo, tudo que pudesse estar à sua frente, ele lia desde criança. E chama a atenção que a sua obra seja assinada por tantos autores diferentes, autores com personalidades, inclusive, diferentes, muito diferentes. Então, estou curioso para chegar nesse capítulo ainda dessa obra, que trata da relação de Fernando Pessoa com o Espiritismo, para ver, né, quais as soluções, quais as interpretações apresentadas por esse autor. Então, dessa história toda, o importante é destacar o exercício de Fernando Pessoa. Se ele era um gênio no campo da literatura, ele dedicou muito trabalho também ao seu dom. E assim o médium de psicografia deve fazer: trabalhar muito, escrever muito, colocar-se muito à disposição dos espíritos. E como a gente diz, o telefone toca de lá para cá, mas se a gente tem dia e hora marcada para o exercício, pode sair uma psicografia ou não, mas a gente está ali presente, à disposição dos espíritos, para o exercício da psicografia. Isso é que é o mais importante. Se a faculdade predominante for a psicofonia, é preciso que ele pratique nas reuniões mediúnicas. E para isso, deve preparar-se adequadamente. Essa preparação, claro que é permanente, mas ela é muito importante no dia da reunião mediúnica. Nesse dia, o médium tem que procurar repousar um pouco antes da reunião, para não dormir na hora em que se diminuem as luzes da sala mediúnica. E, muito importante, deve procurar alguns minutos de meditação, aqueles minutos em que ele vai esvaziar o seu pensamento. Porque ele passou, né, como qualquer pessoa, 8 a 10 horas por dia imerso nos problemas de ordem material, problemas do seu trabalho, problemas da sua família, da sua subsistência, as contas a pagar, os valores a receber, né, as discussões em termos de temas mundanos. Então, esses momentos de meditação servem para que o médium vá esvaziando da sua cabeça esses pensamentos automáticos, associados às questões materiais. Então, a meditação, né, que é muito destacada lá naquela obra, naqueles livros do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, a meditação é de fundamental importância para o médium de psicofonia e para os outros médiuns também, para que eles possam esvaziar a sua mente desses conteúdos do dia. Do contrário, quando ele buscar a concentração na reunião, não tendo feito esse exercício antes, ele fará com que esses pensamentos automáticos aflorem ali, perturbando a sua concentração e dificultando a sua efetividade naquele dia. Então, o método de psicofonia, para ele, é importante essa preparação e essa perseverança, procurar não faltar às reuniões mediúnicas, procurar chegar no horário, né? Alguns minutos antes do início da reunião, para não deixar os colegas apreensivos com a sua possível ausência. Tudo isso é importante para que ele possa desenvolver a sua mediunidade. E aí, a mediunidade de psicofonia
vai se desenvolver naturalmente ao longo dos anos, bem dirigida pelo dirigente dos trabalhos. E é importante lembrar que para que um espírito possa se comunicar através da psicofonia, é preciso que seja criada ali afinidade fluídica, que haja relações fluídicas entre o espírito e o médium. Para isso, muitas vezes, a espiritualidade aproxima o espírito desencarnado do médium alguns dias antes da reunião mediúnica, ou até mesmo no próprio dia da reunião mediúnica. E o médium, então, aqueles mais ostensivos, começa às vezes a passar mal, a sentir aquilo que o espírito está sentindo. E a psicofonia é isso, gente. O médium de psicofonia é aquele que sente o que o espírito está sentindo. E quanto mais ele penetrar nessas sensações, nesses sentimentos, mais fidelidade ele vai permitir, ele vai possibilitar a comunicação por seu intermédio. Então, a chave para o sucesso na comunicação psicofônica é sentir aquilo que o espírito está sentindo. Se o espírito está ansioso, mergulhemos um pouco nessa ansiedade dele, mas mantendo o nosso equilíbrio. Porque é preciso compreender que é uma troca. Se o espírito nos traz essas sensações de angústia, de ansiedade, de tristeza, de sofrimento, temos que, em contrapartida, passar para ele um pouco do equilíbrio que deveremos ter, de serenidade, de paciência, de bom ânimo. É um processo de troca. E nessa troca, nós devemos retribuir com coisas positivas, sentimentos positivos. As reuniões mediúnicas são muito importantes, né? Já Kardec dizia que a reunião é um todo coletivo. E o sucesso da reunião é uma somatória da contribuição de cada um dos presentes ali. Então, a reunião mediúnica, ela deve funcionar como um feixe, né? Um feixe que recebe uma força que os indivíduos não têm. Né? Então, aquela força coletiva, isso deve ser a reunião. Devendo lembrar também que nas reuniões mediúnicas, bem dirigidas, temos também não só médiuns ostensivos, mas também os chamados médiuns de sustentação. Aqueles médiuns que não são médiuns ostensivos, mas ajudam na sustentação vibratória da reunião. Esses médiuns de sustentação, eles dão segurança aos médiuns ostensivos. Qual a idade ideal para iniciar-se na prática da mediunidade? Os espíritos afirmam que não há idade ideal. Allan Kardec utilizou médiuns de 13, 14 anos de idade, que eram meninas puras, ainda não envolvidas nas coisas do mundo, que ajudaram sobremaneira no recebimento da codificação espírita, sobretudo o Livro dos Espíritos. Então, muitas das questões contidas no Livro dos Espíritos foram psicografadas por essas médiuns muito jovens, adolescentes, que depois que se tornaram adultas, tomaram outros caminhos também e muitas até não atuaram mais na área da mediunidade. Mas estava cumprida a sua missão, porque foram também médiuns missionárias, né? Com esse elevado propósito, com essa elevada missão de atuar como médiuns da codificação espírita. Então, não existe uma idade ideal, mas algumas pessoas dizem que a idade ideal seria em torno de 29 anos, né? Que seria a nossa verdadeira maioridade, termos de amadurecimento da pessoa. Então, começar ali nessa idade é uma boa idade para se começar. Mas os jovens hoje estão muito precoces, né? Então, temos visto reuniões mediúnicas atuando ali com médiums muito jovens, na casa dos 20 e poucos anos, e atuando maravilhosamente bem na mediunidade.
Mas o importante é que a pessoa tenha esse amadurecimento, porque ela tem que estar consciente de que assumir uma tarefa espírita, como é uma reunião mediúnica, essa tarefa é para a vida toda. Entramos na reunião e não deixamos tarefa espírita, né? A gente não abandona a tarefa espírita. Porque se for para abandonar, segundo André Luiz, é preferível nem entrar. É um compromisso muito sério. Que não foi assumido aqui, foi assumido lá no plano espiritual, para que a gente aqui assumisse o nosso posto na reunião mediúnica e ali trabalhasse, perseverasse até o fim da nossa oportunidade reencarnatória, até o limite das nossas forças, né? Porque às vezes a idade avançada força também a pessoa, né, ou as condições de saúde a se afastar da reunião mediúnica. Então brincamos dizendo que a gente não abandona a tarefa espírita. Ela que nos abandona às vezes, né, quando desencarnamos ou, né, por idade avançada, mas de nossa parte não. Se assumimos essa tarefa, é para a vida toda. Então exige uma reflexão antes que assumamos essa tarefa, antes de assumir essa tarefa, né? E, para finalizar, gente, a faculdade mediúnica ela está radicada no organismo e independe da moral do médium, né? Então, há médiuns de faculdades fantásticas, né? Por exemplo, o médium é um clarividente, ele tem a vidência clara, vidência nítida, mas utiliza aquilo para ganhos financeiros, né? Praticando a chamada simonia. Um dos maiores erros que o homem pode cometer aqui na Terra, que é o comércio das coisas sagradas. Sendo que Jesus nos ensinou, dai de graça o que de graça recebeste. Então, se essa faculdade nos foi concedida por empréstimo, ela não pertence a nós. Ela não é ainda uma conquista no nosso nível evolutivo, né? Estamos ainda no mundo de provas e expiações. Então, a faculdade mediúnica nos é concedida por Deus por empréstimo. Recebemos de graça, vamos dar de graça também. Então, jamais levar nenhum tipo de vantagem pelo exercício mediúnico. É um erro que não devemos cometer. Então, a faculdade se radica no organismo e independe do indivíduo. Mas a diferença está no uso que é feito dela, né? Como disse Emmanuel, não é a mediunidade que te distingue, mas o uso que fazes dela, né? O nosso diferencial não vai ser por ter a faculdade, não. Mas o diferencial será o bom uso que fizermos dela. Então, sobre o desenvolvimento da mediunidade, apenas uma síntese, né? Uma tentativa de síntese, trazendo alguns pontos para a nossa reflexão. Mas eu queria deixar como reflexão final esta mensagem. O mais importante na tarefa mediúnica é fazer aniversário nela, é deixar passar os anos ali trabalhando com afinco, ativamente, na nossa missão junto à mediunidade. Porque a mediunidade não é coisa de um só dia, como eu disse, mas é algo, né, uma tarefa de toda a vida. Perseverança é a chave. Estudo e trabalho no bem. Que o Senhor nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por esses momentos em que foi possível expressar o pensamento, expressar a nossa preparação acerca do tema, o desenvolvimento da mediunidade. Um tema que nos é muito querido, que estudamos hoje ainda,
buscando aprimorar a nossa conduta, a nossa vivência. Agradecemos pelo auxílio, pelo amparo amigo dos benfeitores espirituais e rogamos a Jesus que abençoe a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham agora ao vivo ou mais tarde, né, no horário de sua preferência. Ampara-nos a todos e que assim seja.